Olá, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas, que possamos estar sentindo o acolhimento e o envolvimento dos bons espíritos e do Cristo Jesus nesse momento que, como costumamos dizer, é um momento para expressarmos a nossa gratidão a esta sublime contribuição de Deus a toda a humanidade, que é a doutrina espírita. Porque ela nos convida a exercitarmos os ideais do Cristo, buscarmos nos integrar às leis sublimes do Criador e, portanto, é um veículo que, além de consolador, é também libertador, que visa nos elevar espiritualmente. Em especial, expresso minha gratidão de coração a todos vocês que fazem a Uniluz, aos frequentadores da Uniluz, todos os que de alguma forma apoiam e trabalham em prol dessa casa cristã que nos dá oportunidades de trabalhos em torno dos ideais de Jesus, a nos ensinar a caridade, o valor da fraternidade, do amor, a proposta da paz íntima e da paz no mundo. Portanto, um brinde, uma celebração especial à Uniluz, que este seja o término, não é, e o início simultâneo de novos ciclos que se repitam no decorrer dos tempos. Obrigado, fico feliz de estar aqui mais uma vez hoje com todos vocês, mesmo que dessa forma, não é? Numa gravação, numa exposição feita sem aquele calorzinho humano tão gostoso, tão fraternal, tão cristão que temos experimentado ao longo do tempo, porque também eu me considero um trabalhador, um frequentador desta casa. Saudações cristãs a todos, portanto. O tema de hoje, dando sequência à temática central deste mês de aniversário da Uniluz, como introduzimos, é a paz com Jesus. E, de início, gostaríamos de relembrar aqueles momentos derradeiros do Mestre com os seus discípulos mais íntimos, aqueles 12 apóstolos, que naquele momento das horas derradeiras com Jesus se viam entristecidos, se viam com uma sensação, por que não dizer, de orfandade, de angústias, de uma certa melancolia, porque afinal Jesus estava ali já sinalizando a sua partida. Nos textos evangélicos de João, vamos observar que Jesus se dirige àqueles discípulos naquilo que se configurou como a última ceia, em que Jesus, enfim, anunciou de forma objetiva que estaria deixando o mundo para retornar às suas experiências de glória infinita e cuidar, a partir do mundo espiritual, como sempre o fez, desta humanidade ainda tão carente de valores e de estruturas morais que nos faltam para a nossa elevação, para experiências mais felizes, mais plenas de paz e amor no interior. Portanto, Jesus ali vai falar e vai trazer as suas ideias, o seu consolo, nos dizendo sobre a realidade espiritual, de que não nos abandonaria jamais, de que
estaria conosco e que não apenas isso, não nos deixaria órfãos, e sinalizou que deveríamos amá-lo, ou seja, guardar os seus mandamentos, as suas orientações, as suas recomendações, ter em nossas mentes, em nossos corações, vivo vivos todos aqueles momentos que ele exemplificou, que ele lecionou enquanto esteve aqui na terra. E ali se dirigiu aos discípulos, aqueles 12 apóstolos, de maneira bastante objetiva. Eu não vos deixarei órfãos, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, eu vos enviarei um outro Consolador, que vos fará relembrar todas as coisas que eu tenho feito, que eu tenho dito. E assim Jesus saiu numa sequência bela, segura, para nos transmitir confiança, esperança e paz. E lá adiante, em dado momento, ele fala: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Vê-se, portanto, nas orientações do Cristo Jesus, que a instauração da paz nos corações não é apenas uma condição de felicidade. Não é uma forma de buscar nos preencher com uma alegria como conhecemos no mundo. Nem tampouco esta busca por estimular em nós a paz interior, não é apenas um roteiro para fugas psicológicas, nem tampouco a experiência de questões que muitas vezes estão apenas na conta dos prazeres emocionais, sensoriais que são passageiros. Não. Jesus fala sobre a paz na condição de uma felicidade plena, elevada. Portanto, a paz na ótica do Cristo é um fundamento verdadeiro, é um pilar, é uma estrutura para a vida feliz e real. Vejam que ele não deixa que possamos alimentar dúvidas ou conflitos. A paz eu vos deixo a minha paz, disse o Senhor. Não a paz do mundo, não a paz que costumeiramente as sociedades, a humanidade tem buscado desenvolver ao longo dos tempos, ao longo das sucessivas eras da civilização. Sem dúvida alguma, o mestre de amor, em seus inúmeros exemplos, ele nos gratifica a vida através de uma paz real, de uma paz crescente, duradoura. Jesus nos convida a todos os homens para que nos integremos nesse estado de espírito, de uma forma bastante singular. E ele nos diz: eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Então Jesus faz da paz uma condição de espírito, uma condição espiritual, independente da circunstância, independente dos contextos, e independente do momento em que nós, cada um de nós, esteja experimentando, estejamos vivendo. Porque é observado que a maior parte de nós, por que não dizer praticamente todos nós, nesta fase ainda da nossa evolução espiritual, atrelamos a paz, conceituamos a paz e associamos isso àqueles momentos de alegria, de uma sensação de bem-estar, de autorrealização, aquela sensação de um prazer que muitas vezes ele é até mesmo indefinido.
esta não é a ideia de Jesus acerca da paz. Porque condicionamos a sensação do bem-estar, do alcance de objetivos, da realização de desejos, sem uma medida, normalmente, que nos norteie em torno de valores reais e verdadeiros do Espírito e para o Espírito. Que nos sejam algo construído de maneira mais plena, em conformidade com as leis superiores de Deus. Não. Acreditamos que sentimos paz pela alegria de uma festa que fomos com alguns amigos, de um êxtase obtido por determinadas substâncias que geram em nós um prazer, ou que nomeamos aquilo como sendo uma experiência prazerosa. Acreditamos que teremos paz ao adquirir imóveis, bens, coisas, objetos de última geração, roupas da última moda, ou quando estamos ali em relações que despertam em nós as sensações de prazer, de conforto, de completude. Não é que estes exemplos que damos sejam exemplos que devem ser execrados ou evitados de nossa parte, não. Mas vale lembrar, uma das inúmeras recomendações de Jesus, aonde ele nos encaminha, ou ele nos convida para exercitarmos essa construção da paz interior, quando ele nos alerta: estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Porque Jesus aludia nesta frase à nossa condição de estarmos sempre procurando as limitações materiais como fonte real da paz e das experiências de bem-estar e de conforto emocional. Este é, via de regra, um grave engano que praticamente todos nós cometemos. Acreditamos que atingir a paz, que a condição da paz está relativa a um estado de inércia, a um estado de contemplação tão somente. Há comportamentos de fugas, de esquiva, de algo que nós interpretamos muitas vezes como sendo trabalhoso, chato, abusivo, enfim. É ainda um aprisionamento em torno de conceitos das tradições culturais, que quase sempre pouco tem a ver com os ideais superiores de Deus e de espíritos crísticos como o Cristo Jesus, que veio nos dizer que deixaria a sua paz. Não teremos a paz verdadeira em essência que nos estrutura como espíritos imortais que somos, buscando esta paz no mundo, ou seja, buscando nas coisas, buscando nas regras, nas experiências, nos costumes, nos hábitos que vêm sido desenvolvidos ao longo do tempo de maneira disfuncional, de maneira desalinhada com a natureza, com o próprio Criador. A doutrina espírita, ela nos facilita ao entendimento de que as leis de Deus estão em nossas consciências. Portanto, isso significa dizer que somos, em essência, construídos a partir dos ideais e da vontade do Pai Criador. E, portanto, temos em nós essa essência. Mas precisamos, ao longo do desenvolvimento, colocar esses atributos que jazem em nós de maneira prática e buscar consolidar
esses valores e nos guiar por eles, a fim de promover a nossa evolução, o nosso crescimento, para irmos atingir a maior das fatalidades para todos nós que somos espíritos imortais, que é a plenitude. A plenitude da paz, a plenitude do amor, a plenitude da felicidade. Experiências que ainda não temos noção de como elas se dão na prática, a não ser quando nos chega uma referência tão elevada como foi o Cristo Jesus, que veio para realizar o seu ministério a fim de nos educar emocionalmente, a fim de nos educar espiritualmente, proporcionando as regras morais para que, enfim, soubéssemos como de fato viver a paz interior e não nos inquietarmos frente aos inúmeros desafios, que, via de regras, na maior parte, são desafios que são apenas consequências das escolhas feitas referentes sempre ao nosso passado e que nos colocam assim no presente, através do mecanismo de causa e efeito, diante de nós mesmos. E nos inquietamos, geramos em nós adoecimentos de variada ordem, sejam sofrimentos de níveis psicológicos, emocionais, de níveis orgânicos, físicos, biológicos, adoecimentos nas relações que estabelecemos, enfim, porque buscamos estar em paz através de instrumentos e de ferramentas que são ilusórios, que são passageiros, que são fugas, que são desculpismos de variada ordem. Então, podemos pensar que a proposta de Jesus para essa construção da paz interior precisa ter uma referência. Precisa estar alinhada, apontada para um rumo que a maior parte de nós não sabe ainda. Estamos ainda ignorantes, míopes da verdadeira construção da paz. E ele diz para nós que veio trazer, que veio nos dar, nos oferecer a verdadeira paz, que é a paz dele. Não a paz dele enquanto personalidade que possa ser transferida, tirada daquele ser para ser colocada como num passe de mágica em nós. Não. Ele veio trazer a paz através de tudo aquilo que ele exemplificou, como ele nos mostrou que aquela organização de vida, que buscar respostas daquela e daquela forma como ele pregou, como ele fez, é que vai de fato nos dar a firmeza, nos dar a segurança e a experiência emocional do cultivo da paz. Então, Jesus, nos seus inúmeros gestos, nas inúmeras passagens que estão lá redigidas, estão bem postas nos evangelhos, através dos 4 evangelistas, João, Mateus, Marcos e Lucas, para que toda a humanidade pudesse ter acesso a um modus operandi, a um conjunto de comportamentos frente às adversidades que inevitavelmente vão acontecer e acontecem no nosso dia a dia, a fim de que, no exercício daquelas orientações, a paz seja desenvolvida, construída e mais adiante consolidada de fato, a fim de que não tenhamos mais estas experiências tão desconfortáveis da inquietação, da ansiedade, da angústia, do medo, da insegurança, da raiva, do ódio, enfim, esse conjunto
de sentimentos de ordem negativa. Para que prospere a vida em abundância que ele veio nos mostrar ser possível de experimentar. Abundância em termos morais, a vida que é abundante, não do ponto de vista material tão somente, mas principalmente esta abundância espiritual que o Criador oferece a cada um de nós, suas criaturas. E Jesus é esse ser que exemplificou esta forma de viver cultivando a paz. Independente do que nos rodeie, independente do contexto em que estejamos inseridos. Então, é assim que vamos ver em inúmeras passagens Jesus exemplificando e dando a oportunidade para que as pessoas possam se reorganizar, reconstruir, rematrizar maneiras de pensar e de interpretar os fatos. Porque é a partir da forma que pensamos que vamos sentir, que vamos desenvolver sentimentos, emoções e sensações. E a partir disso vem um comportamento que inevitavelmente é derivado dessa forma de pensar e de sentir. Então, podemos aqui narrar, citar algumas passagens do Evangelho que vão exemplificar momentos de muita dificuldade, até mesmo chamado através de um despertamento doloroso, sofrido, de muitos dos personagens que conviveram diretamente com Jesus e que puderam receber do Mestre os ensinamentos da paz real, verdadeira e duradoura, quando buscarem ou quando buscaram comportamentos renovados na direção dos ensinos do Cristo. Lembramos, por exemplo, daquela mulher equivocada que havia sido pega em situação de adultério, a chamada passagem da mulher adúltera, em que, não obstante aqueles aproveitadores, aqueles homens, muitos deles que se aproveitaram da fragilidade e da ignorância daquela mulher, nos atos que a levariam a sofrimentos, não obstante isso, Jesus leva a paz àquela mulher, recomendando que ela se apartasse daquelas atitudes que a levavam àquela condição, até mesmo de ser apedrejada em praça pública, porque era da lei naquele momento. E orientou que ela não tornasse a repetir aqueles equívocos. E Jesus escreveu no chão a paz retificadora, tocando talvez algumas consciências daquelas pessoas que estavam ali ainda desguarnecidas do respeito ao próximo, querendo levar aquela mulher até mesmo à morte por apedrejamento, sem olhar para si próprios, para os seus equívocos, também geradores de medos, de raiva, de inveja, de prepotência, de oportunismo. Então, Jesus, naquele momento, dá um testemunho extraordinário de uma paz possível a partir da transformação de um padrão de vida. Vai e não tornes a pecar. Aqueles não te julgaram. Nenhum daqueles que levaram aquela mulher até o Mestre atreveu-se a atirar uma pedra, porque diante deles estava ali a paz estuante, que convoca ao bom senso, que nos convoca a todos com o seu alto grau moral, a sua autoridade moral, a podermos sentir
uma paz verdadeira, transformadora, e que também nós podemos desenvolvê-la em nós mesmos. Um outro exemplo de exercício da paz é quando Jesus se encontra com aquela mulher no famoso encontro da fonte cristalina de Sicar, não é? Aquela mulher, ela fica atônita ante aquela inesgotável fonte de paz que é Jesus. E o mestre propõe àquela mulher a libertação das angústias da mágoa, do rancor e da culpa que ela carregava, apontando o perdão como um dos instrumentos para que possamos atingir e desenvolver a paz. O perdão incondicional, aquele perdão que promove de fato riqueza de espírito às criaturas, paz de espírito a quem o pratica com vontade verdadeira e com segurança na alma. Porque muitas vezes acreditamos que só teremos paz quando fulano, beltrana ou ciclano realizarem aquilo que nós achamos que é certo e tomamos aquilo como uma verdade absoluta. Pode não ser, e muitas vezes não é, é apenas a forma como interpretamos aquilo. E se voltarmos as nossas lentes para o grande referencial de paz que é Jesus, vamos observar que muitos dos nossos atos, dos nossos comportamentos, são levianos, são comportamentos de desdita, são comportamentos de desarmonia espiritual e que vai nos gerar comprometimentos e consequências de sofrimento e dor. É só uma questão de tempo. E quase sempre, ou muitos destes comportamentos inadequados, indevidos que fazemos, são validados pela sociedade, porque são comportamentos desenvolvidos e que vão se tornando modismos, vão se tornando a ordem das coisas, mas que não nos traz paz, não nos traz alegria e bem-estar duradoura. Este é o convite de Jesus, que ele também deixou claro naquele momento em que o príncipe da paz, ele, o Cristo, estava ali na barca com alguns dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, sempre, quase sempre presente, João Evangelista, seu irmão Tiago, enfim. E ali Jesus aplaina os ventos e o lago revolto do Genezaré, que estava agitado, e também acalma ali os seus amigos amados, pacificando até mesmo a própria natureza naquelas circunstâncias vividas naquele momento. É a paz do Senhor que dá o seu testemunho da possibilidade que temos de estarmos bem, mesmo diante das mais altas e intensas adversidades, como são os casos dos fenômenos da natureza que inquietam e nos tiram o bom andamento de nossas vidas, por gerarem insegurança, medos, etc. Paulo de Tarso, que foi um dos grandes perseguidores dos cristãos durante um tempo em que não conhecia ainda Jesus, ou interpretava o Cristo de uma maneira diferente ainda, não é? Que havia, inclusive, perdido o seu grande amor dele, Saulo, que foi Abigail, ao condenar o seu irmão, o irmão de Abigail, Estevão, um dos grandes mártires, um dos grandes cristãos que viveu naquele momento, dando testemunhos fervorosos e reais das práticas verdadeiramente cristãs,
E Saulo de Tarso condenou à morte Estevão porque estava justamente de acordo com os ensinos de Jesus. Foi apenas a partir do grande encontro que Saulo teve com Jesus na conhecida estrada de Damasco, na passagem em que Saulo se encaminhava para Damasco, em que ficou momentaneamente ofuscado pela luz singular e sublime de Jesus. E o Cristo faz o convite àquele homem para se transformar num homem novo, deixando para trás aquelas experiências desalinhadas com a verdade, com a paz verdadeira. E então, Saulo, convertido, portanto, em Paulo, passou ali, a partir dali, não é, após o preparo no conhecimento mais profundo do Evangelho, passou a experimentar uma paz jamais vista e jamais sentida por ele. E então foi ao encontro, foi enfrentar, não é? A partir daquela grandiosa missão de disseminar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo, enfrentou inúmeros desafios, sentindo uma paz plena, uma paz de quem não teme pedradas, como foi o caso dele, açoites, prisão, fome, sede, solidão. E ali estava Paulo, íntegro com Jesus, experimentando uma paz real, a verdadeira paz que gera proatividade, que gera construções positivas, não apenas para o próprio indivíduo, mas para toda a sociedade, por onde caminhe. Também é importante lembrarmos outro grande ícone que preconizou e também exemplificou a paz verdadeira, como foi Gandhi. Mesmo estando preso, encarcerado, limitado em sua liberdade mais ampla, Gandhi se colocou resignado naquela cela, experimentando paz. Continuou trabalhando, fiando, não é? Através de uma roca manual, que é um mecanismo, um dispositivo onde as pessoas podem fazer a fiação de fios que vão compor tecidos, mantas, enfim. E Gandhi se manteve ali sereno, tranquilo, liderando a libertação da Índia do domínio inglês sem sequer usar uma arma. E ficou emblemática aquela cena em que os aliados, aqueles que estavam defendendo a liberdade, a libertação do povo indiano, fazendo uma fila para o enfrentamento com os soldados ingleses, em que os soldados sacam de suas armas e aquele povo oferece flores. Certamente estavam ali experimentando uma paz real, não obstante algum medo, alguma insegurança, mas a confiança no seu líder pacífico, que dava inúmeras demonstrações de sabedoria. Provavelmente, depois do Cristo Jesus, o maior exemplo de elevação espiritual e de pacificação interior seja Francisco de Assis, o rico de Deus, que viveu com o próprio Cristo, ainda na personalidade de João o Evangelista. E, como tal, João anotou nas sagradas páginas do Evangelho inúmeros feitos de Jesus que expressaram a paz verdadeira, experimentada e recomendada pelo Mestre, não é? E dessa forma, o próprio João
se viu também em inúmeros momentos dando ele próprio o testemunho de pacificidade interior, dessa condição espiritual tão sublime que todos nós deveríamos e devemos buscá-la nas construções particulares de cada qual no seu dia a dia, nos nossos cotidianos. Não é? Então, João viveu as recomendações de Jesus, esteve junto, próximo, no dia a dia com Jesus, e um dos grandes marcos, provavelmente o maior desses marcos do convite para as experiências da paz, foi o conhecido Sermão do Monte, falando de uma maneira mais sensível, mais poética, foi o grande poema sobre a paz, a carta magna do amor sublime, que todos devem se espelhar no Cristo Jesus. Não é? Jesus atuou ali naquele momento, através do seu amor divino, pacificando a multidão no monte e deixando para as gerações posteriores, até os dias atuais, a forma mais abençoada, mais pura e mais viva de paz que já se teve notícia. Naquele momento, narra o evangelista João, não é, que presenciou a pacificação dos famintos, que ali não havia só os famintos do espírito, os famintos das questões morais, da ética, da justiça, da esperança, porque aqueles estavam deserdados, eram marginalizados, esquecidos pelos poderes dominantes que os oprimiam, que até hoje é assim também. Vejam os momentos que nós passamos na atualidade, agora, nos últimos 60, 70 dias, toda a humanidade, todo o globo terrestre padece de momentos de extrema dificuldade nesta pandemia do coronavírus. Uma simples molécula de DNA, de RNA, que fez uma mudança, está fazendo uma transformação imensa em todo o globo terrestre. Então, momentos como estes, desafios imensos, nos concita exatamente a refletirmos sobre as ideias que temos sobre o que é a paz e buscar na referência mais segura da humanidade, que é Jesus, os elementos para podermos exercitar esta paz. Sobretudo, repetimos, em momentos de tamanha dificuldade, de tamanha inquietação, de tamanha ansiedade, porque passa a humanidade nesta fase tão grave. Então, naquele momento, o Cristo atuou pacificando as pessoas, os famintos, na multiplicação dos peixes, dos pães, mas não apenas isso. Jesus nos convidou a buscarmos uma vida nova e regrada, a partir de comportamentos novos adotados que vão nos gerar sempre a possibilidade de uma colheita futura muito melhor. E de que nesse trabalho é exatamente a forma como temos de nos livrarmos de um passado infeliz, desditoso, a fim de, purificando as nossas consciências, possamos então ingressar num futuro mais saudável, mais digno, mais promissor, que seja gerador de um conforto íntimo mais feliz e mais estável. Então, bem-aventurados os que são mansos, os brandos, os pacíficos, nos dizia Jesus num daqueles itens do Sermão do Monte. Porque assim herdarão a terra. E aqui vale lembrar que a terra já começou, já iniciou a sua fase de transição. E já está
vindo aí os tempos vindouros da regeneração. Mas para que possamos ingressar ou para que possamos nos manter neste orbe regenerado que logo mais se dará, nós precisamos estabelecer uma condição moral, ética e também intelectual que nos servirá como o passaporte que irá nos credibilizar para estarmos nesse mundo regenerado futuro. E isso precisa ser feito de agora. Os espíritos superiores, como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, enfim, muitos desses espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, e aqui, enquanto encarnados também, outros grandes desses lumens da paz, como Chico Xavier, sinalizam para a gente que podemos estar tendo a última ou as últimas oportunidades de reencarnação para nos redimirmos e para aprendermos e solidificarmos definitivamente um conjunto moral de virtudes, de valores e de qualidades morais que serão exatamente essa passagem, este voucher para um mundo mais ditoso e feliz. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Então, tudo isso são orientações que o Cristo nos faz exatamente para termos a possibilidade de desenvolvermos em nós a paz, mesmo diante dos contextos graves que acontecem nas nossas existências. Desde os mais graves e que nos impactam de uma maneira muito, muito dolorosa, como a fome, a miséria, a privação de um teto, de um lar, as condições mais básicas de higiene, de saúde, de educação, a fome que mitiga, que gera dor, enfim, até mesmo as coisas que estão na conta das relações, as perdas, enfim, um conjunto de experiências que nós vamos passando, mas que não conseguimos avançar ou transitar por esses desafios, que no fundo são instrumentos educativos e oportunidades de recuperação, repetimos, não conseguimos transitar, experimentando paz, nos mantendo serenos, tranquilos, confiantes, no exercício da nossa fé, no exercício da confiança em Deus, em Jesus. Quantas e quantas vezes não buscamos a justiça de Deus, o reino de Deus, mas nos equivocamos em buscar costumes sociais para tentar resolver problemas que nos afligem. Caímos normalmente nos vales escuros, nos becos sem saída dos costumes sociais, das ilusões culturais, que até hoje hasteamos bandeira acreditando que vamos encontrar felicidade nessas coisas. São efêmeras, são passageiros, são ilusórios. O reino de Deus está dentro de nós, garantiu Jesus, e, portanto, é através do reino de Deus, ou seja, das leis superiores de Deus, quando nos integramos a ela, que vamos experimentar a paz verdadeira, real e também tangível, concreta, que gera por consequência o bem-estar emocional, a sensação de boa realização, um sono tranquilo, macio, mesmo estando num chão de pedra com um travesseiro de espinhos, como nos deu os testemunhos, o Cristo Jesus. Então, naquele momento do Sermão do Monte, João presenciou a pacificação,
Também presenciou aquela outra pacificação oferecida por Jesus no encontro com o paralítico lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, quando o mestre chama aquele irmão menor: levanta-te e anda. E aquele paralítico experimentou uma paz que talvez jamais tenha experimentado. Não obstante ter de início titubeado, vacilado, certamente ali experiências de angústia, as emoções da insegurança, da desconfiança podem ter sido experimentadas por aquele, mas Jesus repete o gesto amoroso de pacificação: levanta-te e anda. E ele andou na direção da paz que é o Mestre Jesus. Então, amigos, inúmeros são estes exemplos. Lembramos agora de novo, por exemplo, a Joana de Cusa, aquela mulher que já era virtuosa e que, ao se encontrar com Jesus, quis se afastar da sua vida para seguir o Mestre, e o Mestre lhe deu a oportunidade de pacificar o seu coração, na tentativa de pacificar também o coração da família a qual ela havia construído laços naquela existência. E Jesus diz: queres me servir? Volta lá para a tua família e lá terás condição de me seguir. Ou seja, exemplificando o amor preconizado por Jesus e a paz que é possível não obstante os desafios. Joana de Cusa tinha desafios enormes que geram ou que gerariam e que geram a todos nós inquietações profundas, porque dificilmente nós vamos encontrar alguém que tenha uma família perfeita e que goze de uma paz plena. Não. Assim também era Joana de Cusa, casada com um senador inescrupuloso, metido nessas questões tão desviantes dos propósitos morais e éticos da política. Qual igual aos dias de hoje, à atualidade, em que nós vemos, lamentavelmente, governantes, representantes das várias instituições da sociedade se perderem com questões tão mesquinhas, tão egoístas, tão arrogantes do poder pelo poder, do egocentrismo, do orgulho exacerbado, tão desviados do interesse geral de uma coletividade. Assim era aquele esposo daquela mulher. E um filho também, provavelmente, sem um direcionamento em torno da elevação moral e espiritual. E ali Joana de Cusa volta e vive o resto da vida, inclusive o final da sua vida, passando por condições precárias, de dificuldades, até mesmo materiais, mas ali estava aquela mulher em paz. Desencarnou ateada às tochas dos romanos, achando que iriam matar a singularidade daquela mulher, e ela desencarnou pacificamente. Não sentiu dor, nos narram os espíritos superiores. Plena da paz, convidada pelo Cristo. Assim também outros grandes exemplos que passaram pela terra, pacificando aos outros pela paz interior já desenvolvida. Foi a Madre Teresa, aquela de Calcutá, dando as mais belas demonstrações da caridade pacificadora, do amor, através da fraternidade, da solidariedade, da humildade. Humildade esta que se fez presente no mundo para ajudar o mundo a se pacificar mais uma vez, estando anteriormente, como citamos há pouco, na personalidade de João o Evangelista, retornou à Terra 1000 e poucos anos depois, como Francisco de Assis, o rico de Deus, também para exemplificar a paz, no reerguimento
dos valores de Jesus que estavam de novo envoltos nas trevas da ignorância da humanidade, assolada pelo orgulho e pelo egoísmo. Os evangelhos estavam esquecidos, dominados tão somente pela opulência, pela avidez das baixezas da humanidade. E Francisco de Assis veio para restaurar, reorganizar o missionário da paz, para reerguer a verdadeira ideia, a verdadeira vontade de Jesus, buscando pacificar a todos nos seus exemplos de humildade, de amor e de respeito ao Evangelho, ao próprio Cristo, que ele esteve junto e que o serve até hoje. Então, nestes exemplos, nós vamos ver, amigos, em comum a ausência da rebeldia, que é um sentimento quase presente em todos nós quando sentimos que as coisas não estão se encaminhando da forma como gostaríamos. Duplo erro, porque muitas vezes estamos equivocados nos nossos desejos. Mais ainda, nos tornamos rebeldes quando vêm as orientações da vida através daquilo que é precioso para nós como ferramentas de modificação, e nós queremos afastar de nós aquelas possibilidades, recaindo em erros e aumentando o nosso comprometimento espiritual, que vai gerar inevitavelmente dor, sofrimento, tristezas, enfim. Então, estes exemplos, que estes missionários nos dão, nos falam muito ainda de quanto nós ainda estamos patinando no orgulho, na arrogância, na vaidade, no egoísmo, na ambição desmedida. Enfim, esses missionários, eles não perdiam tempo murmurando, se lamuriando, porque fulano é assim, Beltrano é assado. Eles não valorizavam as tradições culturais. A tradição cultural, por exemplo, de um Francisco de Assis, que nasceu em berço de ouro, que era filho de um homem que detinha uma das maiores riquezas da Europa, e ele não se deixou levar por aquelas tradições culturais, sociais, por aquela visão praticamente materialista. Ele veio e assumiu a missão que foi lhe entregue pelo próprio Jesus, a fim de demonstrar que é possível, sim, cultivarmos e estarmos num estado de espírito de paz constante, estável, ininterrupta. Depende apenas de nossas escolhas, da forma como pensamos e como agimos diante das coisas. É que ao buscar sermos guiados pelo paradigma espiritual, ou seja, pensarmos como espíritos que somos, vamos entendendo que o materialismo só nos leva a essas atitudes. Não falo de não contribuirmos ou usufruirmos da realidade material. Não. O trabalho é bendito, os valores que decorrem do trabalho lícito, a boa remuneração, o conforto material que podemos ter é bendito quando ele é feito de maneira ética, ilícita, etc., através inclusive dos nossos merecimentos, mas que também há outras formas de cultivarmos a paz, o bem-estar, enfim. E então isso nos concita a uma reflexão de extrema importância e decisiva para as nossas vidas. E nós? O que estamos fazendo para construirmos essa paz de Jesus, para colocarmos, para buscarmos estar nesse estado de espírito
que é a paz interior, conforme nos preconiza Jesus. É assim, amigos, portanto, que a paz de Jesus, ela não é a inércia, nem tampouco é acreditar que nós teremos alegrias ou sucessos ao escaparmos, ao deixarmos de lado, ao fugirmos dos desafios que encaramos muitas vezes como sendo chatos, abusivos, geradores de tristeza e sofrimento, ao virar os nossos olhos para uma realidade miserável que nos cerca e que parece que ela não tem nada a ver conosco. Não. Esta não é a paz de Jesus. A paz de Jesus não é a manutenção do orgulho em que muitos se arvoram. A paz com Jesus é, enfim, estarmos alinhados com as leis superiores de Deus. É gerar para nós mesmos e para os outros a sensação inequívoca de um bem-estar que é construído a partir de uma condição moral ilibata, que nos ajuda, que nos eleva, mas que também eleva em conjunto aqueles que estão ao nosso derredor e até mesmo a toda a humanidade. É a integridade que podemos sentir pela consciência e pela plenitude desenvolvida do dever bem cumprido em todos os campos da vida, em todas as atividades a que somos convidados a exercitar e que podemos exercitar. O Cristo, ele estendeu os braços lá no madeiro, na cruz, mostrando uma paz legítima, autêntica, impoluta, singela, profunda, de quem se entrega sem medo, servindo aos irmãos menores na sua missão sublime de nos educar moralmente, nos impulsionando ao progresso espiritual. E para nos assegurar a paz verdadeira, a esperança, insuflar em nossos corações a esperança, Jesus nos informou que jamais estamos órfãos, que ele jamais nos abandonaria e que, mais ainda, nos enviaria um outro Consolador para preservar os seus ideais de paz para toda a humanidade. Lembremos-nos o que Jesus nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes terão sido acrescentadas. Isso é o que Jesus e esses missionários que ele nos envia nos demonstram a cada momento. E, portanto, amigos, precisamos perseverar neste caminho da construção da paz, a paz interior, que vai nos proporcionar a sensação de plenitude verdadeira, independente do local em que estejamos, da situação que estejamos passando, com quem estejamos convivendo. A paz é uma escolha nossa, através da forma como estejamos pensando, que iremos sentir e dos comportamentos que iremos escolher realizar, exercitando esse conjunto de virtudes preconizadas por Jesus, nas quais se destacam a humildade, a caridade, a renúncia, a resignação, a paciência, a indulgência para com todos os equívocos alheios, o perdão, o companheirismo, a lealdade, a fidelidade aos nossos compromissos e a escolha de ações, de iniciativas que de fato nos façam bem, que nos gere crescimento verdadeiro. Então, lembremos e sigamos orientados por esta paz do Cristo. Conforme nos disse Mateus, lá no capítulo 4, no seu item 13, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Busquemos, portanto, amigos e irmãos, a perseverança da paz, da construção da paz em nós e no mundo. E sigamos, portanto, por estas tão belas lições com Jesus,
em que a claridade divina seja sempre a luz que ilumina os nossos corações. Um abraço fraternal a todos vocês e um parabéns especial mais uma vez à Uniluz, que contribuam com a paz no mundo, a paz de Jesus.